porque o Senhor passará por ferir os egípcios, e quando ele vir o sangue nos umbrais da porta, o Senhor passará, fala comigo, passará sobre a porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Diga amém por essa palavra. Feche os seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. A tua palavra é vida e saúde para o nosso corpo. A tua palavra é resposta, Senhor, para aquilo que trazemos, Senhor, dentro de nós. O Senhor, ó Deus, nessa noite eu sei que tem um banquete espiritual preparado para os teus filhos. E que, Senhor, tenhamos fé nessa noite para desfrutar daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Dá-nos entendimento da tua palavra, dá-nos revelação da tua verdade e convoca e traz em nós, ó Pai, convicção e transformação. Somente o teu Espírito fale nessa noite, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Se assenta no seu lugar. Glória a Deus. Eu quero bastante a sua atenção aqui agora. Nós estamos um domingo de Páscoa e nós precisamos dar aqui um contexto sobre essa festa tão importante que aponta para o nosso Cristo. Quando nós vemos o Velho Testamento, de muitas coisas que estão registradas ali, de muita simbologia, de ilustrações, de direções que Deus dava ao seu povo, o Velho Testamento, era a sombra das coisas que iriam ainda acontecer. Muitas coisas que nós vemos na palavra de Deus, no Velho Testamento, está apontando para Cristo. E uma delas é a Páscoa, a festa da Páscoa, instituída por Deus, uma comemoração que traz uma mensagem tão profunda, e que sobre essa profundidade aponta para o nosso Cristo, que lá no Novo Testamento vai dizer que Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Amém? A palavra do Senhor diz que antes deles saírem do Egito, Deus havia enviado já 9 pragas para convencer o coração duro de Faraó. E a 10ª praga Deus anuncia e diz assim: Moisés, diz para Faraó, eu vou matar todos os primogênitos. E para o povo hebreu, para o povo de Deus que estava ali naquela geografia, Deus trouxe uma recomendação coletiva, para que isso acontecesse, que isso acontecesse, Deus fala para Moisés dizer ao povo, cada família tome um cordeiro. Deus especificou o cordeiro, como deveria ser, a idade, como ele deveria estar, foi especificando tudo. Vocês vão matar esse cordeiro, vocês vão colocar o sangue desse cordeiro numa bacia, vocês vão pegar esse sangue e passar nos umbrais da porta, como uma marca, como um símbolo. O cordeiro foi morto, o seu sangue foi derramado, foi colocado nos umbrais da porta, e o anjo da morte passaria sobre a terra do Egito, e aonde não houvesse a marca do sangue, todo primogênito daquela família seria morto. E aconteceu exatamente isso. Entenda que a orientação foi coletiva, mas a decisão é pessoal. A orientação coletiva, Deus diz para todo o Israel, Deus diz para todo o povo hebreu, mas a decisão em obedecer o que Deus está falando é pessoal. Cada um tem a sua casa. Fala comigo, cada um tem a sua casa. Amém? Você lidera a sua casa, você conduz a sua casa. Eu não moro na sua casa. Por não morar na tua casa, eu não posso decidir por você. Embora estamos debaixo de uma palavra de nível coletivo, mas me apropriar disso é uma decisão pessoal. Me apropriar do que Deus está falando é uma decisão minha, é a minha casa, é a sua casa. A Bíblia diz que eles obedecem à ordem do Senhor, e eles colocam sangue nos umbrais. Deus disse que o anjo da morte passaria. Por isso que vem a palavra Páscoa, passagem, passar por cima. Amém? Páscoa significa passar por cima, passagem. O anjo da morte passaria, e onde houvesse a marca, não haveria morte. E a Bíblia diz que ouvia-se o grito de desespero tenebroso em toda a terra do Egito, porque à meia-noite, o anjo da morte passou sobre o Egito, e feriu, e matou
todos os primogênitos dos egípcios. Era um clamor de morte terrível. Mas toda essa ilustração, todo esse evento apontava para aquilo que haveria de acontecer. O cordeiro, fala comigo, o cordeiro, o sangue, o livramento e a vida. Tudo isso apontava para o nosso Cristo. Aí agora nós vamos dar um salto, vamos lá para o Novo Testamento. Evangelho de João, no capítulo 1, verso 29, você não precisa abrir. Ouça, preste bastante atenção. Um certo dia, um homem chamado João Batista, ele está pregando arrependimento. A sua mensagem é dura. A sua mensagem é de um homem que tem compromisso com o reino de Deus, que não está aliançado com um homem, mas um homem que veio do céu para falar sobre o céu. Ele está pregando sobre arrependimento. Ele está ali numa simbologia, batizando com água para perdão dos seus pecados, para reconhecimento do seu pecado, batizando na água para perdão dos seus pecados, matando a sua velha natureza. E a Bíblia diz que uns homens vêm a João Batista e perguntam para ele: diga para nós quem tu és. Tu és Elias? João Batista: não. Tu és algum profeta? João Batista diz: não. E aqueles homens falaram: dai-nos uma resposta, precisamos levar para aqueles que nos enviaram até você. Quem você é? João Batista fala: eu sou aquele que diz Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor. Isaías 40, verso 1. João Batista fala isso. A resposta é enviada. E no verso 29 do capítulo 1 de João vai dizer que no dia seguinte, Jesus vem até João. E quando João vê que Jesus vem até ele, João começa a gritar e dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele. João Batista está dizendo: é Ele. Vejam, olhem, se atentam. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João reconhece como Cordeiro. João reconhece como alguém que vai assumir a substituição. Porque um cordeiro precisava ser morto, no sentido de substituir o pecador. O homem pecava contra Deus, o que ele deveria fazer? Tomar um cordeiro, derramar um sangue, que não podia misturar o sangue, separava o sangue, imolava aquele cordeiro, oferecia a Deus para arrependimento, remissão, perdão dos seus pecados. Quando a Bíblia fala de cordeiro, está falando da ação de substituição. Um cordeiro precisava ser substituído. O homem precisava ser substituído, porque o salário do pecado é a morte. Uma dívida alta, uma dívida cara, uma dívida que nós não temos condições de pagar. João olha para Jesus e João vai gritar, irmãos. Quem grita tem convicção do que está falando, amém? Quem grita está gritando com energia, com força, porque sabe a verdade que está falando, porque sabe a razão que está apresentando. Quando você grita por algo, é porque você está convicto do teu direito, não é? É porque você está convicto da sua verdade. João apresenta aquelas pessoas: vejam, olhem para ele. Ele é o Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo. João queria dizer para aquelas pessoas: olhem para o Cristo. Olhem para o Cristo. Algo já está para acontecer. A graça veio, aleluia. Esse é o testemunho de João Batista, reconhecendo Cristo, Jesus, como o Cordeiro. Essa prática apontava para o que lá na frente, a prática da substituição, de colocar o pecado sobre um cordeiro. Essa prática já apontava lá na frente, daquilo que Cristo faria, como um cordeiro que seria morto e teria todo o seu sangue derramado. Eu quero que você abra a sua Bíblia e eu quero que você acompanhe isso comigo, por favor. Abra a sua Bíblia no Salmo 103, por favor. Salmo 103. Verso 1. Salmo 103, verso 1.
você quiser anotar, você fique à vontade também para anotar, guardar no seu coração essa palavra. Salmo 103, verso 1. Diz assim: bendiga minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Verso 2. Bendiga minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Verso 3. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, e quem cura todas as suas enfermidades. Verso 4. Quem da cova redime a sua vida, e coroa você de graça e misericórdia. Diga glória a Deus por essa palavra. É Ele, amém, é Ele. Com convicção, Davi está apontando para alguém. Com convicção, Davi está falando de alguém, colocando toda a sua verdade, sua energia naquilo que ele acredita. É Ele, fala comigo, é Ele, é Ele. Quando falam de Cristo a você, ou quando você vai se referir a Cristo, com que convicção, verdade e energia, convicção, verdade e energia, você fala acerca dele? Você diz quem Ele é. Quem é o Cristo para você? Quem é o Cristo na história da sua vida? Apenas um personagem histórico, um mito? Apenas alguém que conseguiu dividir a história humana a C, DC? Quem é o Cristo para você? O que a sua vida comunica sobre o Cristo? O que a sua vida comunica? O Senhor não nos chamou só para crer, mas o Senhor também nos chamou para ter compromisso com Ele. Compromisso com Ele. Falar de Páscoa não é apenas falar de um livramento da morte para a vida, não é apenas celebrar, vai muito além da nossa festa, do nosso ajuntamento, mas uma reflexão para avaliarmos como está a nossa aliança com Ele. A nossa aliança com Ele. João Batista era um homem do céu. João Batista era um homem do céu. Um homem altamente comprometido com a mensagem de anunciar não a si mesmo, mas o Cristo que viria após ele, o Cristo que apareceria após dele. João Batista era tão comprometido, irmão, não só apenas acreditava, mas era comprometido. Entenda esses dois polos. Muita gente acredita, mas não tem compromisso nenhum. Muita gente acredita, mas não tem relacionamento nenhum. O que vai diferenciar do que acredita é se eu estou disposto, além de crer, me relacionar. Além de crer, ter compromisso. Além de crer, viver uma vida que comunique que eu sou dele e ele é meu. O que diferenciava isso? João Batista vai dizer, ele é o Cordeiro de Deus. Eu vos batizo com água, mas tem aquele que virá após mim. Virá alguém após mim, da qual não sou nem digno de desatar as correias da sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua vida comunica o Cristo? A sua vida está comunicando o Senhor? Quando eu tenho compromisso com Deus, eu passo a conhecer os benefícios desse compromisso. Por isso que Davi, em Salmo 103, ele vai dizer: bendiga a minha alma ao Senhor e não me deixe esquecer de nenhum dos seus benefícios. Benefícios precisam ser lembrados, irmãos. E quando nós olhamos a Páscoa, nós deixamos de celebrar o real benefício que a Páscoa está nos oferecendo. O real benefício que a Páscoa está nos proporcionando. Nos ocupamos com muitas coisas, nos distraímos com tantas coisas e acabamos esquecendo dos seus benefícios. Mas eu quero aqui nessa noite, o Espírito Santo colocou isso no meu coração, listou algumas coisas no meu coração, eu quero compartilhar isso com você. Porque nós estamos aqui numa noite de celebração, bendizendo, falando bem. Bendizer é falar bem. Nós viemos aqui falar bem é louvar. Viemos louvar o nosso Cristo, viemos adorar o nosso Cristo. Enquanto eu louvo, eu não esqueço de nenhum dos seus benefícios. Amém?
Primeiro benefício de um cordeiro que tem a disposição de se entregar. Entenda que Cristo, como cordeiro pascual, a tua vida não estava atrelada ao pecado. Ele decidiu se entregar. O que Jesus fala? Ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Eu mesmo a dou, eu mesmo a entrego. Uma entrega voluntária. O nosso Cristo voluntariamente se entregou por nós. Amém? Se entregou por nós. E essa entrega gerou benefício. Fala aí para o teu irmão, você está pronto para lembrar? Está pronto para lembrar, irmãos? Vamos apertar os cintos, vamos para a história. Amém? Quem está comigo aí, diga amém. Amém? Primeiro benefício. O sangue do Cordeiro. Ele nos traz perdão dos nossos pecados. Amém? Perdão dos nossos pecados. Hebreus 9:22 diz que sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hoje nós somos servidos do perdão de Deus porque um cordeiro derramou seu sangue. Por isso que nós temos esse benefício de sermos perdoados quando nos aproximamos verdadeiramente, quando nos aproximamos com o coração sincero diante do Senhor, quando nos arrependemos de fato, nós somos servidos do perdão de Deus, porque um cordeiro derramou o seu sangue por isso. Por isso hoje nós podemos ser servidos do pecado. Amém? Salmo 49, versos 7 e 8 diz assim: ninguém pode redimir o seu irmão, ou pagar a Deus o preço por ele, pois o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre. Eu, você, a pessoa mais influente nessa terra, a pessoa que possa ter mais bens materiais, a pessoa que pode ser mais abastada financeiramente, materialmente, nessa terra, ela não tem poder de pagar o nosso resgate, não tem dinheiro capaz de pagar, porque nós estamos, pelo pecado. Eu não sou capaz de resolver o meu problema, muito menos de pagar a dívida do outro, do meu próximo, do meu irmão. A Bíblia está dizendo isso. Mas o Cordeiro Pascal, o nosso Cristo, o sacrifício, o derramamento do sangue dele, foi suficiente para pagar a minha dívida, para pagar a sua dívida, para, no lugar da morte, me trazer vida, para nos resgatar da onde estávamos ali, lançados, jogados, caídos. Jesus pôde pagar o nosso preço. Você crê nisso? Dá um glória a Deus aí no seu lugar. Ele pagou o nosso preço. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Jesus age como um cordeiro nos substituindo, pagando preço em nosso lugar. Só Ele podia fazer isso, por ser perfeito e sem pecado. Só Ele. Mas ninguém poderia pagar o nosso resgate. Entenda, irmão, o valor que você tem. Você vale tanto. Eu e você temos um valor tão profundo e tão precioso, tão importante, que ninguém aqui entre nós tem dinheiro suficiente para pagar o nosso valor. Mas aquele que é perfeito e que não teve pecado, Ele pagou o nosso preço, Ele pagou o nosso resgate, Ele nos redimiu de todo o nosso pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Segundo benefício da Páscoa. Segundo, nós fomos comprados para Deus. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 19 diz assim: pois sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da vossa maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeitos. A partir do momento que eu tenho fé para acreditar nessa entrega, a partir do momento que eu tenho fé para acreditar nesse sacrifício, eu tenho uma notícia para te dar: você não pertence a você mesmo. Amém? Você não pertence mais a você mesmo. Você tem alguém que tem um senhorio sobre você. Quando eu tenho fé para dizer que Jesus é o meu Senhor, quando eu aceito o senhorio dele sobre a minha vida, eu preciso aceitar essa verdade. Eu não sou mais dono de mim, o meu dono é Cristo. A Bíblia diz que nós fomos comprados pelo precioso sangue, que juntasse todo o ouro,
que recolhesse toda a prata, ainda não seria o suficiente, mas o sangue desse cordeiro foi suficiente. Nós não somos de nós mesmos, nós somos propriedade exclusiva de Deus, por causa do sangue de Jesus Cristo. Aleluia! Ah, mas eu mando na minha vida. Ô irmão, baixa a bolinha aí. Mas eu faço o que eu quero. Ei, baixa a bolinha aí, irmão. Não, mas eu vou fazer com que vai dar, eu vou na lógica, é assim, calma. Baixa a bolinha aí. Você não manda mais em você. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. A nossa vida agora é de Deus. A nossa vida é de Deus. Viva conforme alguém que pertença a Deus. Não refém de si mesmo, não refém do teu pensamento, das tuas emoções, dos teus prazeres, refém das tuas próprias coisas, refém da tua própria lógica, refém das suas desculpas, da sua procrastinação. Você não pertence a si, você é de Deus. Dê essa notícia para o teu irmão: irmão, você é de Deus, meu irmão, você pertence ao Senhor. Aleluia! Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Viva de forma que comunique isso. Comunique isso. Será que nossos pais, será que os nossos pais, nossos irmãos, esposas, maridos, nossos filhos, amigos, as pessoas lá do trabalho, pessoas lá da sua faculdade, da sua escola, será que eles conseguem olhar para você, para nós, para mim? Será que eles conseguem viver que nós temos um dono? Nós dependemos dele, que nós precisamos do Senhor? Será que a nossa atitude comunica isso? Não é a roupa de crente não que comunica, porque se vestir como um cristão, qualquer um se veste, essa é a verdade. Você vai lá na internet, você coloca lá look evangélico. Já fez isso para vir para a igreja? Deus está falando contigo. Cadê? Look evangélico, vai estar lá, fala toda a combinação, toda a roupa, assim, tal. Além disso, atitudes que comunicam que você não pertence a si mesmo. Renúncias que pessoas não estão vendo, mas você decidiu decidir. Você tomou a iniciativa de decidir, porque tem essa convicção: eu não sou de mim, eu sou de Cristo. Se eu sou de Cristo, eu busco viver uma vida amando o que Ele ama, buscando, me inclinando para aquilo que Ele também se interessa, amém? Buscando sabedoria nele para resolver conflitos, parando naquela situação desafiadora, parando naquela situação desafiadora e fazendo a seguinte pergunta: já pregamos sobre isso aqui, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Se você é dono de si mesmo, você vai fazendo tudo, você vai chutar o balde, depois você vai buscar. Mas agora, se você para e pensa: o que Jesus faria no meu lugar? Muita coisa vai mudar, amém? Saia daqui convicto, saia daqui convicto. Toda a tua riqueza não seria capaz de comprar você de você mesmo, mas o precioso sangue de Jesus te comprou para Deus, nos comprou para Deus. Nós estamos numa luta até que Ele venha. Eu não vou mentir para você, nós estamos numa luta até que Ele venha, mas nós estamos lutando sabendo a quem pertencemos. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está lá fora. Diga glória a Deus. Aleluia. Terceiro benefício, a Páscoa, o Cordeiro, Ele derrotou todo o reino das trevas. Colossenses capítulo 2, verso 15 diz assim: e despojando os principados e a potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Esse termo, principado e potestade, você vai encontrar no Novo Testamento só. São termos que vão trazer referência sobre uma hierarquia no reino das trevas. Amém? O reino das trevas tem uma hierarquia. Principado fala de príncipes, lideranças. Potestade falam de poderes, influências. A Bíblia está dizendo aqui em Colossenses 2, que diante da entrega do Cordeiro, da obra do Cordeiro, Ele expôs principados e potestades, lideranças e poderes, forças e influências
E na cruz triunfou sobre todos eles, que significa a obra da cruz e a entrega do Cordeiro foi uma obra esmagadora. Fala comigo, esmagadora contra todo o império das trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Foi uma obra esmagadora de Deus. Amém? O que o Cordeiro fez de forma voluntária, de forma natural, de forma voluntária, esmagou, destruiu, sujeitou todo o reino das trevas. Pastor, significa que eu não posso mais lutar? Fala para o teu irmão, continua lutando, irmãos. Continua lutando. A batalha ainda existe, porém ela já foi vencida no sangue do Jesus, no sangue do Cordeiro. Como é que eu luto essa luta? Como é que eu luto essa luta? Continue lutando, porque nós somos vencedores lutando. Amém? Não estamos lutando porque perdemos. Não estamos lutando porque já somos derrotados. Jesus já conquistou essa vitória para nós. Então, em nome de Jesus, lutas vão continuar vindo, viu? Você vai continuar precisando esmagar a tua carne, precisando esmagar seus impulsos. Você vai precisar continuar esmagando seus pensamentos. Você vai precisar se posicionar para muita coisa. Você vai precisar agir, você vai precisar mover algumas coisas na sua vida, porque a guerra ainda continua, porém não lute com a tua cabeça baixa. Jesus já conquistou a vitória na cruz, Ele despojou principados e potestades, e sobre todo o reino das trevas, Ele triunfou na cruz. Por isso nele, nós somos mais do que vencedores, em nome de Jesus. Mais que vencedores. Nós somos, aleluia, nós somos vencedores, porque continuamos lutando. Amém? Não pare de lutar não, irmãos. E o quarto benefício da Páscoa, da obra do Cordeiro, é a saúde sobrenatural em nosso corpo. Saúde sobrenatural em nosso corpo. 1 Pedro 2,24 diz assim: Ele mesmo levou no corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Pois, por suas feridas, vocês... Eu quero que você levante a sua mão e receba essa palavra em nome de Jesus. Pedro termina esse verso dizendo: porque vocês, por suas feridas, foram curados. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Tem fé para tomar posse nessa noite? Amém? Não é simplesmente, irmãos, uma cruz ocupada e depois um túmulo ocupado e agora um túmulo vazio. Muitos benefícios, irmãos. Muitos benefícios que estão sendo servidos a nós que cremos em Cristo e cremos nessa obra do Cordeiro. Eu acho interessante que o apóstolo Pedro, nesse verso, ele vai afirmar o que Isaías disse 600 anos antes dele, antes do apóstolo Pedro. Cerca de 600 anos, Isaías disse essa mesma palavra, em Isaías 53, falando acerca do Cristo, do Messias. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Ele afirma, você vai ver essa promessa no Velho Testamento, agora você vai ver ela se reafirmando na nova aliança. Na nova aliança está à disposição da igreja. Jesus aqui na terra se moveu de forma sobrenatural, curando os doentes. Jesus disse para os seus discípulos: se vocês crerem em mim, vocês farão obras maiores do que eu fiz. Lembra disso? Vocês farão obras maiores do que eu fiz. O que Jesus está querendo dizer? Que essa ação de milagre sobrenatural não acaba em mim, vai continuar com vocês. Vai continuar com vocês. Se os discípulos crescem neles, fariam obras maiores. Jesus não estava dizendo que aquelas obras iriam terminar, pelo contrário, é que depois de Jesus, a igreja continuaria vivendo esse sobrenatural. Esse sobrenatural. Dizendo que a igreja continuaria a ver essas manifestações milagrosas. Irmãos, é o benefício da nossa Páscoa. Esses são os benefícios da nossa Páscoa. E nós precisamos ter fé para nos apropriar disso.
Não podemos deixar para o outro dia procrastinar. Eu citei 4 benefícios aqui, é claro que a Bíblia vai relatar vários outros, mas eu destaquei esses 4, para que a nossa fé fosse ativada, para que nós possamos entender, irmãos, que o ato voluntário de um cordeiro, que é a entrega de um Cristo, que nos amou, se ofereceu como sacrifício, sem pecado, perfeito, derramando todo o seu sangue na cruz, é para que a nossa vida a partir de agora seja um viver diferente, seja um viver que comunique que nós temos um dono e que Ele está em nós e nós estamos nele. Nós estamos ligados a Ele, que eu não vou ter decisão própria, eu não vou ter o controle da minha vida, eu quero entregar esse controle para Ele. Eu quero alinhar meus pensamentos ao pensamento dEle, eu quero alinhar o que eu sinto com o que Ele sente. Eu quero alinhar os meus planos com o plano dEle. Se aquilo que eu estou sonhando não está alinhado com o dEle, de eu ter maturidade para dizer: Senhor, eu aceito o Teu plano para mim, o Teu plano para mim, ainda que seja diferente daquilo que eu planejei. Você tem essa maturidade? Você consegue ter essa coragem, irmãos? Essa coragem. Lembra no começo que eu disse? A orientação de proteção foi coletiva, foi universal. Matem um cordeiro, passem o sangue. Mas a decisão de colocar sobre a sua própria casa é pessoal. É pessoal. Então por isso eu quero encerrar nessa noite fazendo 3 perguntas para você. Eu quero que você reflita muito nisso. Qual é a resposta que você está dando ao Cristo, o Cordeiro Pascual? Que resposta você está dando? Você está respondendo de que forma a toda essa entrega, a toda essa obra, a toda essa riqueza, a toda essa profundidade, a todo esse sacrifício? Como é que você está respondendo a isso? Com que tipo de vida? Com que tipo de vida você está respondendo ao que Cristo fez? Nós precisamos, irmãos, tomar uma decisão. Se eu entendo a orientação que Deus está trazendo, se eu entendo os benefícios que eu estou sendo servido, ninguém vai entrar na minha casa para passar o sangue nas portas. Sou eu que decido passar. Sou eu que decido colocar. Sou eu que decido acreditar no que o Evangelho está dizendo. Sou eu que decido permanecer com os meus olhos em Cristo, ainda que com dificuldade, ainda que com lutas, ainda que com vontade de desistir de tanta coisa. Essa decisão é minha, a orientação é coletiva, mas a decisão é pessoal. E quando se fala de salvação, o apóstolo Paulo vai dizer no Novo Testamento, hoje, fala comigo, hoje é o dia da salvação. Não está dizendo que é para amanhã ou para quando você tiver um tempo. A Bíblia está denotando um tempo, dizendo que é hoje. Hoje. Sabe qual foi a orientação da Páscoa que Deus falou para Israel? Vocês precisam comer o cordeiro hoje. No dia, não é depois. Não é depois, é hoje. Não deixe para o outro dia. Se reúna com a sua família. Junte todos da sua casa. Coma um cordeiro. Não deixe nada para o outro dia. Entende o que Deus está dizendo? Não deixar nada para o outro dia é você não adiar mais a sua decisão. Não deixar para o outro dia é você entender que o tempo de salvação é hoje. É hoje. É hoje que você precisa resolver a situação que está pendente na sua vida. É hoje que você precisa entregar teu coração inteiramente para Deus, porque você já perdeu as suas forças para querer resolver os teus problemas, e agora você começou a romantizar eles. Você não foi capaz de resolver, você romantiza. Ou seja, você vai aceitando. Você está perdendo a sua identidade. Você está perdendo o seu nome. Você não mais sabe nem qual é o seu nome. Você agora é só a ferida que você carrega. Não fica adiando essa decisão. A Páscoa aponta para um tempo, e o tempo da salvação é hoje. É hoje. É hoje. Não é amanhã.
Ah, não, deixa eu viver minha vida primeiro, pastor. Ô, pastor, deixa eu curtir muita coisa lá fora. Pô, deixa eu pegar as meninas, deixa eu ficar com os meninos, deixa eu curtir isso, deixa eu curtir aquilo. Depois, mais para frente, eu tomo uma decisão. Entender a paz, entender um tempo. E o tempo é hoje. Amém? É hoje que Jesus quer entrar na tua casa. É hoje que Jesus quer livrar você da morte. É hoje que Jesus quer ser a cobertura sobre ti e toda a tua casa. É hoje que Jesus quer tomar a história da tua vida e falar: entrega esse volante, não vai ser como você quer, vai ser do meu jeito a partir de hoje. Eu tenho uma nova vida para você, eu tenho uma nova história para você, eu tenho um novo tempo para o seu casamento, eu tenho um novo tempo para os seus planos, eu tenho um novo tempo para todas as áreas da sua vida. Fala para o teu irmão: ei, é hoje. Fala para ele: é hoje, irmão, é hoje. Mas o que vão pensar de mim? Mas era para um amigo estar aqui junto, era para minha esposa vir comigo, era para os meus filhos estarem aqui comigo. Ei, entender a Páscoa, entender o tempo. O tempo é hoje. Abra você os seus olhos primeiro, para que tu e toda a tua casa seja salva também, em nome de Jesus. Para que tu e toda a tua casa sejam salvas. Não se esqueça de nenhum dos benefícios que Deus está trazendo. Amém? Num dia como o de hoje, numa celebração da Páscoa. Amém? O Espírito do Senhor te trouxe aqui para dizer isso, que hoje Ele quer salvar a tua alma. Hoje Ele quer salvar a tua alma. Jesus entendeu o tempo da salvação. Quando Ele vê Zaqueu subindo numa árvore, o que Ele fala para Zaqueu? Desce daí quando você puder? Não. Desce daí quando o sol se pôr? Desce daí quando o sol abaixar um pouquinho, não tiver tão calor, talvez? Foi esse o tempo? Desce daí depressa, porque me convém hoje entrar na tua casa. Hoje entrar na tua casa. Amém? Não é sobre a idade, é sobre uma decisão. É sobre uma decisão. É sobre tomar uma decisão de que a partir de hoje eu não sou dono de mim mesmo. Alguém me comprou e Ele é o meu Senhor. A Bíblia vai dizer que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é o Senhor da tua vida. Se Ele disser não para você, você aceita? Se Ele dizer pare, você para? Se Ele dizer não vá, você não vai? Se Ele é o Senhor da tua vida, por que você ainda está brigando por aquele que já comprou você? Amém? Fala para o teu irmão: você é de Deus, irmãos. Você é de Deus, você é de Deus. Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Abra o seu coração nessa noite. Abra o seu coração nessa noite. É sobre a sua decisão.